Olha, dois acusados de ter cometido um crime bárbaro na noite de quinta-feira aqui no município de Horizonte estão presos. São eles Rony Gomes Leandro de Oliveira, de 20 anos, e Diego Gonçalves. Eles assumem que cometeu o crime, foi só eles dois que estupraram e em seguida mataram as 3 vítimas que eram residentes do município de Pacajus, estavam trabalhando aqui em Horizonte, precisamente na localidade de Canavieiras de Muniz, onde as mesmas perderam a vida brutalmente. A gente está aqui na delegacia do município de Horizonte, que está investigando o caso. Eu vou conversar com o delegado, Dr. Kim Barreto, para a gente ter mais informações a respeito desses 2 acusados de ter cometido esse grande crime aqui na cidade de Horizonte. Olha, você observa o material que está apreendido, 2 celulares que são das vítimas, 2 facas, um pedaço de madeira que foi usada nesse crime. Você observa também nas imagens o vestuário dos 2 acusados que cometeram esse grande crime, já aqui com o delegado aqui do município, Dr. Kim Barreto. Ô delegado, como foi que a polícia chegou até esses 2 acusados e o que é que eles relatam? Bem, primeiramente nós concluímos essas investigações, chegamos até os suspeitos, na minha opinião, através de uma equipe e um esforço unido, tanto da Polícia Civil como dos outros órgãos, né? Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública Municipal, agimos de forma rápida, e tudo começou no início das investigações. No início da sexta-feira de manhã cedo, nós fomos até o local do fato, né, e próximo ao local do fato, 100 metros do local do fato, existe um abrigo religioso onde residem viciados em drogas, tentando recuperação, e ex-presidiários. Como se trata de um lugar ermo, não muito habitado, uma localidade rural, não é? Esses elementos passaram a ser suspeitos e foram todos convidados para virem prestar esclarecimentos na delegacia. Mas não antes, eu solicitei que eles levantassem a camisa e comecei a procurar marcas de defesa, né? Como bem diz a medicina legal, quando a vítima é estuprada ou mesmo quando há embate corporal entre o agressor e a agredida, muitas vezes ficam marcas tanto no corpo da agredida como no agressor também, as marcas de defesa, né? Então, 2 deles tinham marcas compatíveis com unha ou anel, eram cortes. E daí começou a cair em contradição, né, a mentir, e dizendo que aqueles cortes eram originários da rede onde ele dormia. Como eu já repeti várias vezes, a rede não corta, ela pode irritar com aquele tecido mais grosso, mas não corta. Então, diante disso, chamei todos aqui para a delegacia, né? Comecei a colher as primeiras declarações de cada um, dos 7, e havia ainda pequenos indícios de violências sexuais nas mulheres. Em razão disso, solicitei que fosse recolhido material genético, né? Então, com o apoio da Polícia Militar, fomos até o local. Depois, imediatamente, o Dr. Andrade Júnior, delegado geral da Polícia Civil, entrou em contato, preocupado com a situação, dando um apoio, deixando à disposição o aparato da Polícia Civil no apoio desse caso, que foi de grande repercussão estadual. Dr. Luiz Carlos Dantas também ligou, trocamos algumas informações, ele passou muitos dados importantes, né, oriundos de sua experiência, e também ele se comprometeu em agilizar o procedimento burocrático na perícia forense. Também quero agradecer aos peritos. E em razão disso, a questão de 8 horas da noite, os policiais voltaram da perícia forense com dados formais e informais. Os dados formais, já colocados no papel, era que realmente aquelas marcas dos suspeitos eram compatíveis com cortes e não com marcas de rede, com cortes provavelmente das vítimas, eis que uma se encontrava com as unhas quebradas e a outra se encontrava com o braço levantado em posição de defesa. E também dados informais, dando conta de que das 3, 2 havia veementes, fortíssimos indícios de violência sexual, não é? Então, em razão disso,
e também de outra testemunha que nós conseguimos, depois de muito esmero realmente, porque é um local não muito habitado, nós conseguimos uma testemunha que, como eu já falo, esse caso é um caso sui generis, porque primeiro envolve a morte de 3 cidadãs que estavam trabalhando, que foge do padrão aqui de Horizonte, que realmente está sendo o padrão do país todo. São pessoas que morrem envolvidas direto ou indiretamente com o tráfico. Então se tratou de um triplo homicídio de pessoas de bem, trabalhadoras, honestas, que residiam, moravam em Pacajus e vieram a falecer brutalmente aqui. Então essa testemunha, teve a testemunha que viu as vítimas pela última vez, né? Viu no momento em que ela passou na casa desses 2 suspeitos, onde se encontravam esses 2 suspeitos que foram presos, na calçada. Então, quando ela passou, elas passaram, eles olharam para ela e daí então a testemunha não sabe mais falar o que aconteceu. Mas nós continuamos com as investigações e demos conta de que também dos 7 suspeitos que ficam nesse abrigo, 5 no momento do crime estavam em um culto, né, na localidade de Aningas, afastado do local do crime. E 2 permaneceram, exatamente esses 2 permaneceram para fazer a refeição. Então, de todos os fatos, diante de todos esses indícios, né, eu interroguei a primeira vez cada um, ambos negaram. Pela segunda vez, o Diego disse que havia mentido no primeiro depoimento, que se chamava James, mudou o nome, né, mas na verdade é Diego Gonçalves. O Rony começou a dizer o que realmente aconteceu, mas até então ele não se incluía no fato delituoso, né? E finalmente, já no domingo, eu vim aqui à noite conversar com eles, né? Fiquei usando algumas técnicas de interrogatório, como apelar para o lado emocional, né? E também da repercussão do fato, né? E como sempre, o Rony sempre mais nervoso e arrependido do que o Diego muito mais frio, na minha opinião. Inclusive eu disse isso para ele e ele riu. E então o Rony confessou tanto a parte dos 2, né? Disseram que os 2 realmente abordaram as 3 vítimas, que ameaçaram que se elas gritassem ou reagissem, matariam as 3, e foi por isso que não se ouviu gritos das vítimas, porque eles mesmos falam que elas foram primeiramente violentadas, estupradas por eles, 2 das 3, as 2 mais novas, e em seguida mortas primeiramente com sabiá, que é esse pedaço de pau que vocês viram aí nas imagens, que no interior sabiá significa essa estaca para fazer cerca, né, como é conhecido, e também com facadas, sobretudo no pescoço, para fazê-la sangrar. Então foi algo frio, bárbaro, não foi premeditado, não foi culpa das vítimas, por óbvio, mas elas passaram exatamente no momento que eles estavam ali. Essa igreja vai ser mais, esse abrigo vai ser investigado mais profundamente pela Polícia Civil. Havendo crime contra a versão penal, nós vamos investigar e aprofundar toda a responsabilidade penal em relação a essa suposta igreja, e também não havendo irregularidades penais, mas irregularidades civis ou administrativas, nós vamos entrar em contato e acionar e ter uma reunião com a doutora Maurícia Malmed, representante do Ministério Público, parceira nossa aqui, bastante eficiente, né, para tentar ou coibir ou pelo menos regularizar de forma permanente essa suposta aí, a igreja, esse abrigo que tem regras absurdas que não se pode entender. Por exemplo, os internos não podem trabalhar, não podem namorar. Então, não se entende nem se justifica, mas sim homens novos, egressos do sistema carcerário, sem trabalhar, né, sem namorar, acabam roubando, estuprando, né? Então, infelizmente, uma fatalidade que aconteceu, mas, preliminarmente, antes de mais nada, gostaria, em nome da Polícia Civil, remeter minhas mais profundas condolências às famílias das 3 vítimas. Nós não podemos, a Polícia Civil não pode voltar no tempo, mas ao menos passa a ser uma sensação de dever cumprido, um acalanto para essas famílias, né? A resposta rápida da Polícia Militar, da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública Municipal, né? DHPP, Delegacia Geral de Polícia Civil, todos os órgãos, todos os cidadãos, na verdade, não só de Horizonte, como do Estado de Ceará, acho que acompanharam o desenrolar dos fatos, preocupados,
e atentos à situação, juntamente com a imprensa também, que está de parabéns, não só cobrando e fiscalizando os fatos, mas também mostrando o trabalho positivo da polícia, a resposta à altura. Gostaria de, por último, mas não menos importante, ressaltar e valorizar mais uma vez o trabalho da minha equipe de Polícia Civil, certo? São inspetores, escrivães, que eu tenho orgulho de trabalhar com eles. Eles se dedicam, ficam até mais tarde se for necessário, são incansáveis e é claro que eles sabem que o chefe deles não vai deixar eles na mão. Sempre tem uma contrapartida também minha, para também não deixá-los exauridos, não é? De modo que eu agradeço a eles todos, o pessoal do administrativo também, os detalhes são muito importantes nessas horas. Eu agradeço a todos. E é a resposta que a Polícia Civil dá para a população, né, de forma rápida, eficiente. Houve um pacto aqui nessa delegacia que nós não sairíamos enquanto não decidíssemos de forma veemente, cabal, o caso. Eu só decidi pelo flagrante de uma forma, no meu ver, fundamentada, e não simplesmente para dar uma resposta vazia à sociedade e para nós simplesmente virmos esses elementos depois de alguns dias soltos. Então foi algo fundamentado, está aí prova material, prova pericial, prova testemunhal, confissão, né? Então cumprimos nossa missão constitucional para principalmente deixar o Ministério Público, através da promotora Maurícia Moraes, bem à vontade para denunciar os suspeitos, os flagrados, e posteriormente também o Poder Judiciário, que eu tenho certeza que vai ter plenos indícios que se transformarão em provas, vai ter plena capacidade e possibilidade de emanar a sentença condenatória de latrocínio consumado e estupro consumado desses malfeitores. Infelizmente, foi um infortúnio, é o tipo de crime que polícia nenhuma poderia deter. São simplesmente pessoas que viram 3 mulheres passando e resolveram primeiro assaltar, o que passou por estupro. Do estupro, eles viram que já tinham ido longe demais e resolveram matar para apagar arquivo, não deixar nenhum rastro. Mas, felizmente, né, a Polícia Civil, trabalhando de forma integrada, conforme norteiam o secretário de Segurança Pública, Servilho Paiva, delegado-geral Dr. Andrade Júnior, trabalhando de forma integrada interinstitucionalmente entre as instituições, como intra-institucionalmente. Dentro da Polícia Civil, a Polícia Civil internamente também se uniu em prol desse caso e o resultado está aí, não é? Então, o resultado, no meu ver, os laudos ainda vão chegar, mas para mim, eu me dou satisfeito, caso completamente encerrado, materialidade, autoria e é mais um fator positivo para a segurança pública. Delegado, então o principal objetivo deles era roubar as vítimas? Inicialmente, sim. Inicialmente foi um convite para um assalto, né? Do assalto passou para a violência sexual, 2 foram violentadas, e da violência sexual passou para homicídio bárbaro, pauladas e facadas, que causou, infelizmente, grande sofrimento nas vítimas, né? Mas que agora todos os 2 estão presos e à disposição da justiça para que se faça a justiça o mais rápido possível e eles paguem pelos seus pecados. Delegado, eles estavam em uma casa de recuperação, certamente já tem passagem pela polícia. O senhor sabe informar quais são os artigos que eles respondem e eles são aqui mesmo do município de Horizonte? Exatamente, o Rony é de Quixeramobim, né, e residia em Tapipoca e veio para cá por causa desse centro. E já responde a um homicídio qualificado. Segundo ele matou quem estava ameaçando matá-lo lá no município dele, porque ele já era envolvido em assaltos, envolvido nessa vida criminosa. Quanto ao Diego, ele tem passagem já por assalto, não é? Por 2 assaltos, tinha mandado de prisão em aberto e veio do bairro Água Fria, ali próximo ao Washington Soares, Fortaleza. Então, por isso que nossa preocupação com esse centro, que apesar de supostamente bem intencionado, ele reúne muitas pessoas de altíssima periculosidade, né, que, é claro, não são culpados pelos seus erros passados, se eles erraram, pagaram, mas está aí. Realmente, num país no qual a reincidência é altíssima,
o dever da Polícia Civil é aprofundar essas investigações e trabalhar juntamente, que seja com a municipalidade ou o Ministério Público, para juntos, ou penalmente ou administrativamente, resolvermos o problema desse abrigo. Delegado, em algum momento eles relatam como foi que eles chegaram até aquela casa de recuperação, como era a convivência, porque até então a gente sabe que, como o senhor já falou, eles eram proibidos de trabalhar, de ter relações sexuais. Eles comentaram como era a convivência naquela casa? Bom, a convivência, segundo eles, era uma convivência religiosa. Quando nós chegamos lá, eles estavam entoando cânticos religiosos, não é? Inclusive eu pedi para que eles parassem por um instante para a gente fazer simplesmente o trabalho nosso, sem maiores perturbações, e depois eles podiam pregar à vontade sua religião. O Brasil é um país laico, não tem uma religião oficial, mas prega a liberdade de culto. Só que naquele momento a polícia precisava trabalhar, não dava com o barulho ali da cantoria, né? Mas, segundo eles, a convivência é na medida possível religiosa. Eles se dedicam a capinar, né? Se dedicam a orar, né? O dia todo, mas nós inclusive vamos aprofundar investigações em relação à administração, porque me causa espécie uma instituição que ela pede doações, pede verbas para pessoas que estão desempregadas, mas é ela mesma que impede essas pessoas de trabalhar, né? Então nós vamos investigar um eventual estelionato também, né? Por conta da administração. Tá entendendo? Porque até onde eu sei existe aquele adágio que o trabalho enobrece. Então não sei por que impedir as pessoas de trabalhar, né? Então nós vamos aprofundar isso e também nós vamos analisar essa questão do abrigo com mais cautela. 2 acusados presos é o Rony Gomes Leandro de Oliveira, esse que você vê nas imagens, e o Diego Gonçalves. Delegado, 2 presos, eles relatam que só foi eles 2 que fizeram esse crime. Pode ser que futuramente outras pessoas estejam envolvidas nesse crime? Não. Eu realmente eu dou esse caso por encerrado, porque eram 7. Dos 7, ficaram 2 para fazer a refeição no abrigo, e foram esses 2 que foram vistos pela testemunha, e foram esses 2 que confessaram. Os outros 5 foram a um culto distante na localidade de Aningas, e existem várias testemunhas para comprovar que realmente eles estavam lá, né? E fora a confissão de ambos, e também das 3, apenas 2 estavam com indício de violência sexual. Então sempre 2, esse número 2 se repetiu. A confissão de ambos também, né? Que eles se comprometeram, eles preocupados com as consequências dos seus atos, né? Preocupados com as consequências dos seus atos, tanto na esfera penal como nas consequências, infelizmente, às vezes dos próprios internos, que tem um código de honra deles próprios. Então, eles confessaram plenamente. Eu me comprometi a providenciar transferências desses elementos para um local mais apropriado. Delegado, quero aqui, perante as câmeras, parabenizar o senhor pelo belíssimo trabalho, incansável trabalho que a gente acompanha diariamente. A gente sabe que, infelizmente, não vai trazer a vida dessas 3 cidadãs, mas a polícia mostra o trabalho, mostra o resultado. Eu acho que o reconhecimento é um dos combustíveis melhores para o funcionário público, para aquele que presta o serviço à sociedade, né? E só gostaria de dizer que, infelizmente, algumas pessoas ainda com aquela reação, às vezes, equivocada, né? Falou-se ainda em retaliação, e vir aqui à delegacia, mas primeiramente eu tenho certeza que a população de Horizontina é ordeira. Eu tenho certeza que eles ainda depositam confiança e têm confiança na polícia de Horizonte, né, que deixasse a cargo da polícia. Primeiro porque eu confio no nosso cidadão de Horizonte, cidadão pacato, certo, ordeiro. E por segundo lugar, eu como delegado, eu tenho que cumprir a lei, doa quem doer, não gosto de criminoso, mas tenho que cumprir a lei. As pessoas não iriam invadir, certo? Quem citar a violência na internet será responsabilizado, tá certo? Então, nós agimos de forma rápida e eficiente justamente para isso. Então, peço à população que reconheça
agora realmente esse trabalho e dizer que não precisa exaltar esses ânimos. Principalmente eu tenho uma responsabilidade como funcionário público, mais uma vez delegado, nos tempos de hoje, desses pseudos justiceiros que aparecem, né? E você pode ver o resultado que teve há pouco tempo atrás, em que saiu um retrato falado na internet e as pessoas tiveram certeza que aquela senhora era uma malfeitora, que eu acho que mexia com crianças ou molestava crianças, e ela foi torturada com murros, ela foi morta a chutes e murros, e logo depois todos tiveram certeza que não foi ela. Então, como é que faz agora? Ela não vai voltar a viver, né? Quando teve essa questão desse início, não foram todos, foi só um núcleozinho de revolta, nós ainda não tínhamos todos os elementos. Nós temos que trabalhar de forma responsável. E hoje eu digo todos os elementos que foram eles mesmos confessam, né? E são 2 crimes gravíssimos, né? Latrocínio, estupro. Então eu tenho certeza que uma pena bastante grande aguarda estes 2 elementos. Obrigada. Eu que agradeço.